Saudações do missionário Jesus Lourenço. Este é o canal Cristão Online. Seja bem-vindo, inscreva, compartilhe e comente embaixo para a glória de Deus. Jesus disse em Ezequiel 18, verso 32: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Também diz aqui em Atos 17, versículo 30, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Em Lucas 13, versículo 3, também disse: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo, de forma perecereis. Amados e queridos ouvintes do Brasil e o mundo de onde você acompanha, escreva aqui embaixo de onde você está nos ouvindo, nos acompanhando. Estarei também orando por você. Eu quero lhes dizer que o pecado, ele inundou a terra. O pecado, ele trouxe uma gama de espíritos malignos, anjos rebeldes que foram expulsos do céu por conta da sua rebeldia e perdendo na guerra, na batalha contra Deus, e os anjos que permaneceram na fé, na lealdade com Deus, tendo perdido a batalha, então se dispôs em ousar querer vencer Deus, destruindo a raça humana, a começar a sua pureza, a sua santidade. O pecado, ele nos afasta de Deus, segundo diz em Mateus 24, versículo 12, por conta do pecado se multiplicar na terra, o amor, ele vai se esfriar. E ali acrescenta que é aquele que perseverar até o fim, esses serão salvos. O pecado, ele ofende a Deus, ele te afasta de Deus. E nisso você deve perguntar, deve se questionar: o que Jesus faria em meu lugar? Isso que eu estou fazendo é certo? Para qual lugar isso me levará? Não esqueça, toda escolha que você fizer é um caminho que vai te levar para algo, para um lugar. Cabe a você saber, quando vier o tempo da sua morte, o tempo da sua partida, onde repousará a sua alma? Onde repousará a sua alma? Jesus, ele tem alertado ao povo que se volte para Deus, que se volte para a pureza, aquela pureza que tinha nos tempos de criança. Deus dizendo em sua palavra: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Em Lucas 5, versículo 32, eu não vim chamar os justos ao céu já, mas sim levar os pecadores ao arrependimento. Como Deus disse em sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e converter dos maus caminhos, ele então ouvirá você dos céus e perdoará os seus pecados e sarará a sua terra.
Deus, ele nos alerta dizendo algo muito importante para que nós possamos refletir, porque o pecado de fato te afasta de Deus, te tira a salvação, a vida eterna. Você precisa tomar uma decisão. Se você ama a Deus, deixe o pecado. Porque é do agrado de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O pagamento do pecado são consequências. Pessoas se esquecem completamente a ponto de colocar em xeque a sua chance de ser salvo. Como nós vemos na palavra de Deus, muito importante o alerta divino que das consequências de quando se comete o pecado. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, escrito está, versículo 9, escrito está: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não serão salvos, não poderão se salvar, a não ser que se arrependam dos maus caminhos e que façam um concerto com Deus. Jesus de fato está voltando e cabe a você tomar uma decisão, cabe a você fazer uma escolha para a sua vida antes que seja tarde, porque quando Jesus vier buscar a igreja, quando ali chegar a hora de você partir, onde repousará a sua alma? Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 19 está escrito: porque as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Adultério é você trair a pessoa amada ou se envolver com pessoas casadas e comprometidas ou divorciadas. Fornicação é o ato, qualquer tipo de ato sexual ilícito e ato sexual antes do conceito do casamento. Impureza é a pessoa levar uma vida parcialmente na lei de Deus e parcialmente no pecado. Aqui também lascívia é sensualidade. Cuidado você que gosta de vestir de forma picante, de forma provocante. Você está fora da palavra de Deus. Mulheres que exibem seu corpo, seus dotes físicos. Jesus está voltando, arrependa dos maus caminhos. Daqui também vai dizer as consequências de cada erro, tal como também idolatria. Idolatria é você se atentar para ídolos, imagens de barro, de ouro, prata, bronze, de gesso, tal como também você idolatrar um ser vivo ou alguém que já se foi. Você está cometendo pecado de idolatria, feitiçaria, que é a pessoa fazer oferendas ao diabo, aos espíritos malignos para prejudicar alguém. Da mesma forma também lançar o mal para alguém, amaldiçoar alguém, isso também é feitiçaria. Inimizade, que é rivalidades entre partes e pessoas, porfias, emulações, iras, que é violência e raiva, pelejas, que é brigas também, divisões, heresias, que é falsas alegações, falsas doutrinas, falsas instruções,
invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias, que é o vício compulsivo de comer, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você tem o hábito de pregar a Bíblia sem se atentar ao que realmente ela diz? Você perderá a salvação por isso. Você tem o hábito de brigar por uma ideia ou em favor de alguém, a ponto de brigar, ofender, causar rivalidades ou separações entre as partes. Você perderá a salvação por isso. Você que tem o hábito de resolver tudo na briga, você perderá a salvação por isso. Você que ainda é um violento, é uma pessoa que carrega muita raiva, pessoa muito nervosa, isso se engloba no pecado de ira, você perderá a salvação por isso. Você que tem rivalidade, seja por um parente, um amigo ou um político, você perderá a salvação por isso. Você que deseja o mal ou que faz oferenda aos espíritos malignos para prejudicar alguém, você perderá a salvação por isso. Você que se atenta aos deuses de barro, de gesso, ouro, prata, bronze, entre outros, você perderá a salvação por isso, ainda que a imagem simboliza ali a Jesus, ou seja quem for, não adianta. Deus não quer ser adorado por uma imagem, Ele quer ser adorado espiritualmente. Da mesma forma se você usar roupas que mais exibe seu corpo, te deixa sensual, provocante, você perderá a salvação por isso, porque o pecado chamado lascívia. Você que gosta de falar coisas obscenas, palavras de duplo sentido, palavras de teor sexual, isso aí também é pecado de lascívia, perderá a salvação por isso. Você que meio termo, ao mesmo tempo que você obedece parte da doutrina, você também vive parte no pecado, no erro, você perderá a salvação por isso, porque também é o pecado chamado impureza. Você que se atenta a qualquer tipo de ato sexual ilícito, seja com animais, seja aí com filho, filha, pai, mãe, madrastra. Da mesma forma também o ato sexual antes do casamento, qualquer tipo de ato sexual ao contrário ao que se diz respeito ao casamento, primeiramente no civil e depois na igreja. Quando não há o casamento, então você perderá a salvação por isso, porque o ato sexual antes do casamento é fornicação. Da mesma coisa também o adultério. Você casado que se atenta para outras pessoas, você casado que ali se masturba imaginando outras pessoas, você perderá a salvação. Você que se atenta para outras pessoas também, casado, você está envolvendo com outra pessoa, ou você que não é casado ou é viúvo, mas está tentando a pessoas casadas, perderá a salvação por isso. Da mesma forma também, você cujo qual você tem o vício da comida, não se libertou disso ainda, você perderá a salvação também por isso, é o que diz a palavra de Deus. Você também que não mede esforço para matar se for preciso. Se você percebe esse sentimento do seu coração, você perderá a salvação por isso. Você que não mata as pessoas fisicamente, mas mata elas com palavras, as destruindo, as fazendo morrer por dentro, perderá a salvação por isso também. Da mesma forma, você cuja qual não se libertou da bebida. Porque há pessoas que bebem com domínio e outros que não bebem com domínio, mas Deus ele corta o mal pela raiz. Aprove a Deus ser Deus de justiça e não Deus de confusão. Se tem algo que vai prejudicar os fracos,
Deus já ali condena e sentencia isso a pecado para que ninguém se atente a estas coisas. A bebida em si, tudo aquilo que tira a sua sobriedade, o pecado está no consumo dela, está nela mesma, não importa a quantidade. Da mesma forma, se você pula em uma lama, o pecado é uma lama. Se você coloca só suas mãos na lama, somente suas mãos vai sujar de lama, mas vai sujar daquela lama. Se você colocar só os pés, somente os pés sujarão da lama, mas só que é a mesma lama. Mas se você cair totalmente dentro da lama, completamente, você se sujará da lama. Não importa quais partes do corpo você se sujou da lama, mas de qualquer forma, não importa a quantidade, foi da lama que você se sujou. Assim é tudo aquilo que tira a sobriedade, seja drogas, seja vício de remédios, seja bebida alcoólica. O pecado está nela. Não importa a quantidade que você vai consumir, o pecado está nela. E se você vai estar destruindo a sua vida espiritual, o seu corpo. E então como você se salvará? Arrependa dos maus caminhos. O pecado, ele ofende a Deus, te afasta de Deus, vai destruir a sua família, vai destruir a sua carreira, vai destruir completamente a sua estrutura financeira, o seu equilíbrio da vida. Vai te cegar em muitos pontos importantes que você teria ali no certo de observar atentamente. Vai cada vez mais roubando, tirando seus sentimentos. Cada vez mais você ficará sem sentimentos e mais irado, mais nervoso, mais ali frio. E isso te fará perder o que é mais importante na vida, que é o amor. Se você diz que ama a Deus e você anda ali não se dando bem com os seus filhos e com a sua mulher, com seu marido, como você pode amar a Deus se você não consegue amar seu próximo, não consegue amar as pessoas da sua casa? Amor é atitude, e a atitude de amor te faz viver em Deus cada vez em densidade e profundidade. Se você quer ser salvo de verdade, você vai ter que abrir mão do pecado.